palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Amém. Glória a Deus. Já foi feita oração pela minha vida, pelo nosso irmão Mário, né? Mário Júnior. E eu vou ministrar a você essa palavra, mas antes eu quero te dizer que essa palavra que está sendo ministrada a você veio de Deus para mim na quarta-feira, enquanto Daniel pregava sobre o mesmo texto. Quem estava aqui na quarta-feira lembra disso, já Daniel pregava em Ezequiel 37, ele disse algumas coisas, e num dado momento no culto o Senhor começou a pensar, começou a fazer eu pensar sobre outro aspecto desse texto, sobre outra realidade, sobre a realidade, né? Outro aspecto da realidade que Ezequiel estava vivendo. E eu comecei a anotar algumas coisas, tinha anotado algumas coisas que o Daniel tinha dito aqui, e aí comecei a anotar outras coisas que o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração. Eu comecei a esboçar o que veio a ser a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. Essa mensagem ficou assim, eu fiquei pensando nela na quarta noite em casa. Eu só não pensei nela ontem, só ontem. Quarta noite, quinta e sexta, eu pensei bastante nessa mensagem, no que Deus estava querendo me falar. Eu sempre digo que quando o profeta de Deus, a profetisa de Deus, o homem, a mulher de Deus recebem algo de Deus para compartilhar com a igreja, primeiro ele sente o peso da mensagem, para depois ele compartilhar essa mensagem. Se é uma mensagem de consolo, ele é o primeiro a receber o consolo. Se é uma mensagem de edificação, ele é o primeiro a ser edificado. Mas também, se é uma exortação, ele é o primeiro a ser exortado, né? E é sempre assim. E o Senhor me edificou muito com essa palavra. Deus te chamou para levar vidas às pessoas em cooperação com Ele. É isso que o Espírito Santo falou comigo. O texto de Ezequiel 37 é um texto profético que fala, na verdade, da ressurreição da nação de Israel, quando o Senhor dará vida espiritual a Israel, quando a nação de Israel reconhecer o messianato de Jesus, reconhecer Jesus como seu Senhor, porque enquanto isso eles estão mortos em seus pecados e delitos. A gente vai falar muito brevemente disso aqui. Eles estão mortos em seus pecados e delitos, como todos nós estávamos antes de receber Jesus. Mas há um dia em que a nação inteira de Israel reconhecerá Jesus como seu Senhor e Salvador. O profeta Oséias também diz isso em Oséias 6, versículos 1 a 3, né? Profetiza sobre esse tema, referindo-se à conversão de Israel. Ele diz: vinde, tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, em 2 dias nos restaurará, e ao 3º dia nos ressuscitará. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá como a chuva e tal, como a... E é exatamente esta palavra de Oséias, de Ezequiel, que fala da conversão da nação de Israel ao Senhor, num grande dia em que toda a
nação, unanimemente, reconhecerá Jesus como seu Salvador. Porém, a aplicação que o Espírito Santo colocou no meu coração, e que tem diretamente a ver com a vida do profeta Ezequiel, é de que Deus tinha Ezequiel como um cooperador. Ele era um cooperador de Deus, como Deus tem todos aqueles que querem andar com Ele como cooperadores. E Ezequiel, como um cooperador de Deus, ele foi levado a um lugar muito desagradável. Irmão, imagina um negócio desse: um vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, ele diz, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Um vale de ossos secos. Não tem nada de agradável num lugar assim. Você já imaginou? Sempre num lugar onde só tem cadáver, esqueletos, não é nem cadáver ainda com o corpo, não, completamente decomposto, e só ficaram ali os ossos. Um vale cheio de ossos, um lugar desagradável. E Ezequiel se vê andando no meio daquele lugar. O versículo 2 deixa claro ali. Ele foi de um lado para o outro para ver, né? E ele viu que era enorme aquele vale, que era um lugar muito grande, e muitos ossos secos havia naquele lugar, ou seja, muita gente morta. Aí Ezequiel começa a andar no meio da morte, está andando no meio da morte. O profeta de Deus, o cooperador de Deus, é levado a um lugar desagradável para andar no meio da morte. O Senhor dizia aqui sobre o Salmo 23, versículo 1: Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Nada. No entanto, muitas pessoas entendem esse texto de uma forma esquisita, errada, porque entendem que não ter falta de nada significa que jamais passarão por problemas. Mas isso é desmentido no próprio Salmo 23, porque mais adiante o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso quer dizer que ainda na angústia, ainda na tribulação, ainda na ausência, o Senhor estará contigo para suprir a sua necessidade e te fortalecer até que a bênção chegue a você, em todos os momentos. Muita gente entende errado o que a palavra de Deus diz e pensa que o Senhor só nos levará a bons caminhos. Como eu disse, acho que no domingo passado, o Jonas achou que Deus estava abrindo as portas para ele quando ele decidiu fugir para Tarsis, porque deu tudo certo. Ele desceu para Jope, achou o navio que ia para Tarsis, para o lugar que ele queria ir. Coincidentemente, tinha um navio ancorado ali que ia para Tarsis. Achou uma passagem de última hora para Tarsis. Ele conseguiu tudo isso. E ele deve ter pensado: opa, Deus está me abençoando, o Senhor entendeu o meu lado, porque as portas estão se abrindo. E nem sempre, quando tudo está dando tão certinho assim, Deus está no negócio, não. Nem sempre. Porque para Deus o mais importante não é o que dá certo, é o que é certo. E o que era certo para Jonas naquele momento era ir para Nínive, era a hora. Aqui, o que era certo para a vida de Ezequiel era andar naquele lugar, lugar desagradável, lugar cheio de morte. Era a única coisa que tinha ali, a morte. É interessante constatar que, na verdade, o único vivo que tinha naquele lugar era o próprio profeta. Ele era o único que estava vivo ali, o resto estava tudo morto. E aí o Senhor pergunta para ele: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ou em suma, o Senhor pergunta: o que pode ser feito? Você já imaginou, gente? Tem vezes que Deus faz perguntas para a gente que não dá para responder. E aí, Ezequiel, o que você acha? Dá para esse povo aí voltar a viver? Fico imaginando Ezequiel pensando assim: o Senhor não está querendo que eu faça isso, né? Que missão? Eu lembro até aquela musiquinha do filme Missão Impossível, né? O Senhor não está querendo que eu faça isso. E ele diz: mas Ezequiel se saiu bem. Ele diz assim: não, Senhor, tu sabes, o Senhor sabe se pode ou não. Porque o Senhor pode fazer, eu não posso. Então quem sabe se pode ou não é o Senhor. Mas Deus pergunta: e aí, o que pode ser feito? Podem eles tornar a viver? E ele diz: ó soberano Senhor, só tu sabes, só o Senhor sabe. Bem, aí Deus faz um convite maravilhoso para Ezequiel.
E ele disse: profetize a estes ossos. Outro amigo, trabalha comigo, Ezequiel. Vamos fazer juntos esses ossos tornarem a vida. Trabalha comigo, camarada. Eu quero que você trabalhe comigo. Toma aí a sua posição e profetiza estes ossos. E diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel, eu quero fazer, mas eu quero que você participe deste negócio comigo. Eu quero realizar um milagre, mas eu quero que você seja parte deste milagre, parte do cumprimento deste milagre. E o Ezequiel disse: pois é, eu profetizei, eu obedeci, eu aceitei o desafio de trabalhar com Deus, de cooperar com Ele, eu aceitei. Ele era profeta, então o que ele fez? Profetizou. Se ele fosse músico, talvez o Senhor falava: toca aí, Ezequiel, vai lá, meu filho, manda ver, dedilha esse negócio. Alguma coisa ligada à música, Deus ia falar com ele, porque Deus usou Ezequiel no ofício dele, no ministério dele. E não pense os músicos que isso não é verdade, porque em 1 Crônicas 22:1 diz que os músicos profetizavam com os seus instrumentos. Profetizavam ao som dos seus instrumentos. Na verdade, e ele profetizou. Dos versículos 7 a 10, conta-nos o que aconteceu. Ele diz: eu falei conforme a ordem recebida. Do jeito que Deus mandou, eu fiz. Do jeito que Deus mandou, eu fiz. E aí ele ouve um barulho, um som de chocalho, um reboliço, e ele vê os negócios acontecendo, e ele fica impressionado, porque ele falou conforme a palavra do Senhor. E os ossos se juntaram, osso com osso. E não tinha osso do fêmur no braço, não, irmão, estava tudo no lugar. Os ossos se encaixaram no devido lugar, voltaram para a sua posição original. Depois disso, eles foram cobertos de tendões de carne. Toda a estrutura muscular daquelas pessoas foi reconstruída, e depois disso, a pele. Mas ainda não havia vida. Ainda não havia vida. O Ezequiel profetizou, e ele disse conforme a palavra do Senhor. E o Senhor falava: olha, Ezequiel, profetiza o Espírito que venha sobre esses corpos inertes, para que eles tenham vida. E ele faz mais uma vez conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram em pé, um exército enorme. Fantástico isso. Tinha corpo, tinha tendões, tinha carne, tinha pele, mas ainda não tinha vida, ainda não tinha o Espírito dentro deles. Ele profetizou, e isso aconteceu. Mais uma vez, o versículo 10 diz: conforme a ordem recebida. Tudo deu certo, porque ele fez a coisa certa. Ele fez conforme a ordem recebida. Não importa, irmãos, se as coisas estão apenas dando certo. O que mais importa é se as coisas estão sendo feitas da maneira certa, da maneira correta. Porque há lugares onde as coisas podem até estar dando certo, mas a conduta não é a conduta correta, não é a conduta que Deus designa para aqueles que querem ser seus servos, para aqueles que querem ser seus cooperadores. Não é. Então o importante é fazer a coisa certa, para que aí dê certo. E quando nós fazemos a coisa certa, vai dar certo. Obviamente, mas é possível fazer algo errado e dê certo lá na frente. Aquela história de que os fins justificam os meios, e aí as pessoas fazem qualquer coisa para alcançar aquele fim que eles tanto esperam. Mas na verdade, o que Deus nos ensina na Escritura Sagrada é que o meio promove o fim. E o meio pelo qual nós devemos agir é a palavra de Deus, porque o fim que Ele promoverá será maravilhoso. Olha o resultado do trabalho cooperativo de Ezequiel com Deus: um exército cheio de vida. Um exército cheio de vida. Não era apenas um exército, mas era um exército cheio de vida, cheio de Deus. É fantástico, porque quando a gente continua lendo depois do versículo 10, eles falam: olha, Ezequiel, esse vale de ossos secos é a nação de Israel. É assim que eu vou fazer para a nação de Israel. E Deus está usando um profeta para dizer isso, um homem, para marcar uma nação
inteira. Um homem para marcar uma nação inteira. Fantástico que Deus tinha para Ezequiel. E Ezequiel, se você ler o livro dele, Ezequiel não era alguém muito maleável, não. Ele não era aquela pessoa que nós poderíamos chamar de cavaleiro, gentleman. Não, Ezequiel era um cara bem grosso, bem durão. Mas ele tinha uma vantagem, aliás, a semelhança de Paulo, né? Parece que Deus gosta de gente assim, né? E ele tinha uma vantagem enorme. Ele era extremamente obediente. Tinha outros muito mais tranquilos, né? Como João e tal, que também eram extremamente obedientes. E o que me chama a atenção nesse fato é que para Deus, o que menos importa é a sua personalidade ou o seu temperamento. Que para Deus o que mais importa é o seu caráter obediente. O que mais importa para Deus é se no seu caráter, no meu caráter, há uma inflexibilidade, uma dureza no que diz respeito à obediência a Deus. Eu sou radical. No que diz respeito a Deus, eu não mudo. É o tipo de radicalismo que Deus gosta. Porque, irmãos, não se negocia com o pecado, não se negocia com o mundo, não se negocia com o diabo. A vontade de Deus sempre será soberana na vida dos homens e das mulheres que servem o Senhor, daqueles que querem cooperar com Deus. Embora Ezequiel não fosse visto com bons olhos por muita gente, ele tinha uma vantagem enorme. Deus olhava para ele de um jeito maravilhoso, diferente por causa da sua obediência. E há então uma ligação direta na vida de Ezequiel com a minha vida, com a sua vida. Nós também somos cooperadores de Deus. Nós, eu, você. Deus é tão maravilhoso, irmãos, porque Deus poderia ter feito tudo que ele fez lá no Vale de Ossos Secos sozinho. Sozinho. Ele precisava de Ezequiel para quê? Ezequiel foi meramente a caixa ressonante da voz de Deus. Igual essas piadas aí. Ele era a caixa de Deus. Deus falava e ele transmitia, né? A palavra de Deus. Se Deus quisesse, poderia dispensar Ezequiel. Mas Deus amava Ezequiel, e Deus ama a humanidade. E ama tanto, irmãos, que mesmo sem precisar de nós, Ele nos convidou para sermos cooperadores dele. Nos chamou para estarmos junto dele num projeto, no desenvolvimento de um projeto grandioso, que é mudar o mundo, mudar a história, marcar a geração, marcar a vida das pessoas que andam conosco, que compartilham conosco momentos dentro da história. Nós somos levados a lugares também pouco agradáveis. Lembra aí da história de Paulo, Atos 20, versículos 22 a 24, né, que é marcante. Paulo vai visitar a igreja porque ele está indo para Jerusalém. E o Senhor Deus tem dito para ele, em todos os lugares que ele passa, ele diz isso a partir do versículo 22, ele está indo para Jerusalém porque o Espírito Santo estava conduzindo até ali. Mas que ele sabia, né, ligado que cada lugar, né, olha aqui, cada lugar, que lá em Jerusalém o que o esperava era cadeias, prisões, tribulações. Versículo 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas ele diz no versículo 22 que ele está indo ligado pelo Espírito. É o Espírito que está levando ele. Mas o mesmo Espírito não esconde dele o que o espera. Porque Deus não é falso, Deus não te joga na roubada e fica assim, você vai ver o que é. Não, o Senhor diz, olha, eu tenho planos para você, mas o negócio não é agradável, não. A coisa não é tão fácil. Mas Paulo dá uma declaração de fé tão maravilhosa nesse versículo 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu sei que meu caminho pode não ser tão agradável. Eu sei que aquilo que Deus tem para mim pode não ser tão agradável, mas é onde Ele quer que eu esteja. Eu vou obedecer.
É fantástico pensar nisso, porque, por exemplo, todas as vezes que nós, deliberadamente, de livre e espontânea vontade, abraçamos o ministério, nós sabemos que coisas pouco agradáveis aconteceram. Por exemplo, eu fui dormir 1h30 da manhã, acordei 7h pouquinho para ir no shopping pontual. Não é nada agradável acordar cedo quando você dorme tarde. O Duca foi pior, que ele foi dormir às 3, e ele estava aqui às 8, para poder ajudar a gente a carregar essas cadeiras. O ministério demanda sacrifícios. Qualquer ministério na casa de Deus demanda sacrifícios. Nós vivemos situações pouco agradáveis, muitas vezes no ministério. Quer ver uma coisa que para mim é extremamente desagradável, muito necessário, mas para mim é extremamente desagradável, porque sempre sofro muito. Visitar alguém numa UTI, não sei, tem gente, é a coisa que mais machuca o meu coração. É ver um ser humano nas condições que a gente vê no centro de terapia intensiva. Sabe, às vezes já aconteceu isso comigo, eu saí do lugar chorando, porque é horrível, é horrível. Mas eu sei que as pessoas precisam de mim ali. Não é agradável, mas é a coisa certa a ser feita. Não é fácil, mas é o que é preciso ser feito, porque essas pessoas precisam de uma palavra pastoral, precisam de oração, precisam de acompanhamento. Você também deve ter passado por isso algumas vezes na sua vida, apoiando algum amigo, um irmão, alguém que precisou de você num momento difícil. Você sabe o que eu estou falando. Mas somos cooperadores de Deus. Deus conta conosco nisso. Também nós vivemos num mundo cheio de morte, muito cheio de morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Olha aí Efésios 2, versículos 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Toda qualquer pessoa que não está em Cristo está morto em suas ofensas e pecados, ou em seus delitos e pecados. Espiritualmente, essa pessoa está morta. Por que ela está morta? Porque o Espírito da vida, o Espírito Santo, não habita nela. Ela anda para cima e para baixo, mas espiritualmente ela está morta, porque ainda anda segundo o curso deste mundo. Isso é muito interessante, porque ser igreja é andar contra o curso deste mundo. Então a igreja não tem que imitar o mundo em nada. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Às vezes eu fico vendo líderes, pessoas, não, a igreja tem que seguir uma proposta de marketing, nada. A igreja tem que andar no poder, na graça e na autoridade do nome de Jesus. Não é a administração secular que rege a igreja. Ela pode ser uma ferramenta, mas ela não pode ser a regente. A regente da igreja é a palavra de Deus, é a escritura sagrada. Não andar segundo o curso deste mundo, os costumes deste mundo, as palavras deste mundo. É tão interessante notar isso, irmãos, porque Pedro foi identificado como um discípulo de Jesus na noite da negação, por causa do seu modo de falar, porque ele tinha um modo de falar que o caracterizava como cristão. E às vezes hoje os cristãos, nós cristãos, temos um modo de falar que nos caracteriza como mundanos. Usamos as gírias do mundo, chamamos os outros, e aí maluco. A palavra diz que louco é aquele que não conhece a Deus. Então não há louco na casa de Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, eu me tenho preparado. Para quem será? Você não é louco, porque você sabe o que tem preparado para o Senhor. Mas a gente abraça as gírias do mundo, o linguajar do mundo, a gente abraça os costumes do mundo, o jeito de vestir do mundo. É só alguém do mundo que está na mídia começar a usar brinco, que todo mundo quer usar brinco. Você parar de usar brinco, todo mundo quer parar de usar brinco. Não é verdade? O cara dita as regras e crentes obedecem a ele e não obedecem a Deus. As pessoas se dão a loucura de gastar fortunas com roupas que não valem metade do preço que é pago.
porque tem uma etiqueta, um nome que alguém disse que é importante. Gastamos o dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não conhecemos, muitas vezes, porque o mundo está dizendo que tem que ser assim. Mas o mundo é cheio de morte, morte espiritual e morte física. É só você ligar qualquer noticiário todo dia, não é verdade? Para ouvir o tanto de gente que está sendo assassinada todo dia. Ontem, o meu carro estragou ali na vila, o irmão foi me rebocar lá, o Nilo, e a gente estava conversando, ele estava falando, o pai do meu neto foi assassinado em Barra Mansa e tal. Quando ele disse quem era a pessoa, eu estudei com ele há 300 anos atrás, ali no Bahia, na Minerlândia, e ele era um cara muito metido a bravo, assim e tal, muito, sabe, respeitar as pessoas, e estava envolvido com o tráfico de drogas. Foi assassinado em Barra Mansa, ali perto da estamparia ali, daqueles trilhos de trem, com as cadeiras ali perto do morto lá. Foi assassinado. Porque o que o mundo tem a oferecer é isso, a missão do maligno, a missão que ele se propôs é matar, roubar e destruir. Não foi a missão que Deus deu para ele, não, tá? É a missão dele. Ele se propôs a isso: matar, roubar e destruir. E é isso que ele está fazendo. O mundo está assim, cheio de morte física e espiritual. Mas neste mundo, irmãos, a igreja, apenas a igreja, tem luz e tem vida verdadeira. Apenas a igreja de Jesus. Olha o que diz aí Filipenses 2, versículos 15 e 16. Vamos ler. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha que texto fantástico. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Inculpáveis, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Deixa eu só falar dessa primeira parte. A igreja tem luz. Astros do mundo. Ele está dizendo que a igreja é como as estrelas. A igreja é como as estrelas, no firmamento, no céu. E é exatamente isso. As estrelas têm luz. Tem luz. E elas brilham à noite, elas chamam a nossa atenção. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por olhar para o céu. Eu acho muito bonito olhar para o céu à noite, quando está aquele céu aberto. O mar e o céu são duas coisas que me encantam, porque neles eu contemplo a grandeza de Deus. Eu sou capaz de ficar parado olhando para o mar há muito tempo, porque, gente, eu fico imaginando o tamanho de Deus. E o mar é, eu não sei se é só eu, mas o mar é apaixonante, aquele negócio, aquela vastidão, sabe? E a gente vê aquilo tudo e pensa: meu Senhor, tu fizeste tudo isso. Você olhar para o céu e saber que as estrelas são incontáveis. E a Escritura diz que o Senhor conhece cada uma delas pelo nome. Pelo nome. Você não serve a um qualquer, você serve ao Senhor do universo. E Ele diz que nós somos como essas estrelas. E Ele também conhece pelo nome. Porque em Isaías 59:16, a palavra de Deus diz que o meu e o seu nome estão escritos na palma da mão de Deus. Por que a gente escreve alguma coisa na palma da mão? Para não esquecer, para lembrar. Ontem eu fiz isso. Sequestrei a secretária da Igreja Rocha Eterna lá no casamento do Diego, a Helenice. Falei: Lana, qual é o nome da irmã? Helenice. Ó, não vou esquecer, né? Pagar esse livro. E aí, na palma da mão. A gente escreve na palma da mão para não esquecer. Por isso o teu nome está escrito na palma da mão de Deus, porque Ele não se esquece de você. Só que eu porém, as estrelas brilham a que horas? À noite. De dia quem brilha? O sol. Malaquias 4:2 diz que Jesus é o sol da justiça. E lembra do que eu vou te falar agora? Procure nunca mais esquecer disso, se for possível. Eu espero que o Espírito Santo imprima isso no seu coração. Aqui dentro, ou em qualquer lugar onde nós nos ajuntarmos, que seja no sítio dia 27 de novembro, que seja na casa de algum irmão, onde quer que a igreja se ajunte, é dia perfeito.
porque o sol da justiça brilha na nossa vida. Em qualquer lugar em que nos ajuntemos é dia perfeito, porque Jesus, o sol da justiça, brilha. E me responde aí, quantas estrelas você viu hoje à tarde, meio-dia? Quem olhou para o céu aí, quantas estrelas conseguiu ver ao meio-dia? Por que nós não conseguimos ver as estrelas ao meio-dia, se elas estão lá? O brilho do sol é mais intenso. Isso quer dizer que aqui, no ajuntamento dos santos, quem brilha é Jesus, irmãos. Estrelas não têm lugar na casa de Deus. Casa de Deus não é lugar de estrelismo. Casa de Deus não é lugar de estrelas. E há pessoas que querem brilhar dentro da igreja, pregando, cantando, tocando, representando, administrando, ou qualquer outro âmbito que você possa imaginar. Há pessoas que querem brilhar aqui dentro, mas aqui dentro quem brilha é Jesus. Ele é o alvo de toda adoração, de toda admiração, de toda reverência e de todo louvor que nós possamos dar aqui. Mas lá fora é noite. O mundo está em trevas, diz a Escritura. E à noite as estrelas brilham. Há pessoas que querem brilhar dentro da igreja, mas são apagadinhas lá fora. Não tem brilho nenhum na sua vida. As pessoas não veem brilho nas suas vidas. E aí eu sempre lembro dessa música dos louvores, né? Existe um brilho que eu não posso ver, mas que está em mim para que o mundo possa crer que existe um Deus que mudou o meu ser, que dá paz e um caminho para quem o receber. Existe um brilho em mim, existe um brilho em você, que nós não podemos ver, mas o mundo contempla em nossa vida. Porque nós somos os astros do mundo. As estrelas devem brilhar à noite, e onde há um cristão, ele deve ser a luz de Jesus naquele lugar. Seu ambiente de trabalho, na sua escola, ou em qualquer lugar que seja, a igreja tem luz. Que a luz seja nossa, mas o Senhor nos deu. É Cristo que resplandece em nós. E a igreja tem a vida, a palavra da vida está em nós. E o Senhor nos chamou para cooperarmos com Ele nesse sentido, de levar luz e de levar vida às pessoas. Levar palavras de vida. Ezequiel disse: ossos secos ressuscitem. Em suma, foi o que ele disse. Ele não disse: permaneçam como estão, morram miseráveis. Não. Ele disse: ressuscitem. Ouve a voz do Senhor, ossos secos, se ajuntem, que cresça tendões e carne sobre você, que cresça a pele e que venha o Espírito. Palavras de bênção. Jesus nos chamou para trabalharmos em cooperação com Ele. Trabalhar em cooperação com Jesus significa pregar o Evangelho. E o Evangelho significa boa notícia. A palavra de Jesus é uma boa palavra, é uma boa notícia. Pregar o Evangelho é levar alguém uma palavra de ânimo, não de juízo, uma palavra de vida, não de morte, uma palavra de salvação, não de condenação. Por quê, irmãos? Porque mesmo quando nós apontamos o pecado, mostramos o pecado, nós precisamos trazer a solução do pecado logo em seguida. Se a gente só para no apontar o pecado, nós não estamos pregando nenhum evangelho. Não há nenhuma boa notícia em saber que somos pecadores e estamos condenados ao inferno. A boa notícia se completa quando sabemos que há perdão para os nossos pecados em Cristo Jesus, e que aqueles que o receberem irão para o céu com o Senhor, porque assim Ele prometeu. Jesus nos chamou para trabalhar em cooperação com Ele. Vamos dar uma olhada nesses versículos que estão aí. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Cooperando com eles o Senhor. O Senhor estava junto da igreja, o Senhor está junto da igreja, o Senhor não deixa a igreja. Por isso é pecado quando alguém diz assim: termina o culto. Tem gente que gosta muito do movimento, né? Eu não gosto nem dessa palavra que me lembra tráfico de droga, né? Quando eu falo movimento, me lembra tráfico de droga, né? Mas tem
gente que gosta de usar esse termo. Tem gente que gosta muito disso. E aí, quando isso acontece, ele vai para casa, às vezes dizendo assim: hoje Deus não se fez presente na igreja, porque não teve nenhuma profecia, não teve nenhuma palavra de revelação, sei lá, cura, milagre. Ninguém falou em línguas. Quer dizer, já não é o caso de hoje, pelo menos eu falei. Mas, quer dizer, talvez você não tenha ouvido, eu falo baixinho. Mas bem, vamos lá. E a pessoa diz: Deus não estava presente. Ele chama Jesus de mentiroso quando ele diz isso. Porque Jesus diz também em Mateus 28, texto paralelo a esse: vão, preguem o evangelho por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações. E aí ele promete: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está presente. Recebamos ou não, Ele está presente. Ele não mentiu jamais, Ele jamais mentirá. Independente de eu sentir alguma coisa ou não, Jesus está em nosso meio. Ele sempre estará em nosso meio. E Ele está cooperando conosco, Ele está nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, na nossa incapacidade pessoal, na nossa incapacidade acadêmica, na nossa incapacidade profissional, na nossa incapacidade espiritual. Ele está nos suprindo, nos capacitando e cooperando conosco para que o trabalho seja bem feito. João 15,16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vou-lo conceda. Jesus te deu um trabalho, meu irmão, para todos nós. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos deu um trabalho, e quando fazemos esse trabalho, os frutos virão. Os frutos virão. É tão fantástico porque é a garantia de que os frutos virão. Não tem que ficar: será que vai dar certo? Se nós estamos fazendo o que Jesus mandou, vai dar certo, porque é a coisa certa. Estamos fazendo trabalhos de evangelismo, fizemos na Santa Cruz, fizemos no Eucaliptal, vamos fazer outros. E já temos notícias de almas que se renderam aos pés do Senhor por causa desses trabalhos. Uma lá e pelo menos mais uma aqui, fora o que a gente não sabe. Pessoas foram evangelizadas, os frutos estão vindo, os frutos são certos, porque Ele nos nomeou para que fôssemos e dessemos frutos. Então é preciso ir, é preciso fazer, e Ele sempre estará conosco. Segundo aos Coríntios 6,1, Paulo diz: e nós, cooperando também com Ele, ou seja, com Deus, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo está se apresentando como um cooperador com Deus para o serviço na casa do Senhor. Ele diz: é importante entender isso. Nós cooperamos com o Senhor. Eu e você somos cooperadores de Deus. Deus tem um trabalho para nós. Nós cremos em profecias. Eu creio em profecia. Todos os que estão aqui, eu acredito, penso pelo menos, creio em profecias. E muitas vezes ouvimos Deus dizer a algum dos seus servos o seguinte: meu servo, eis que eu tenho uma pequena obra na tua vida. Não é verdade? Quem já ouviu essa profecia? Ninguém nunca ouviu, não, né? Porque Deus não tem nada pequeno para fazer. É verdade? Qual é a palavra de Deus então? O que Ele tem? Qual é o tamanho da obra? Grande. Deus nunca diz a ninguém: eu tenho uma pequena obra. Ele sempre diz: eu tenho uma grande obra a fazer na tua vida. Isso talvez possa parecer como um jargão, um clichê, porque eu sempre falo isso. Não sei se já falei para vocês, né? Minha memória às vezes falha. Mas alguém poderia dizer assim: mas Senhor, há 20 anos atrás o Senhor me disse que tinha uma grande obra na minha vida, e eu hoje, Senhor, sou zelador da igreja. Que grande obra é essa, Senhor? Eu lavo o banheiro da igreja, eu varro o chão. Senhor, hoje eu sou o seguidinho da igreja, eu conserto as caixas de som, os microfones, eu revendo tudo, Senhor. Onde está a grande obra? Está aí, no trabalho que você está fazendo. Porque tudo que Deus te deu para fazer sempre será grande, porque é feito para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
não é feito para um qualquer. Por menor que seja o seu serviço, se contribui para a glória de Deus, é uma grande obra, e Deus tem um galardão para você. Deus tem um galardão para você. Deus tem um prêmio para te dar. Porque, meu irmão, a grandiosidade da obra de Deus não está no tamanho do que fazemos, mas no coração com que fazemos essa pequena obra. É com que coração fazemos isso? Tem pessoas fazendo coisas grandes, mas não estão fazendo para Deus, estão fazendo para vender CD, DVD, para ficarem famosos ou qualquer outra coisa. E não é grande obra porque não é para Deus, é para eles mesmos. O foco é profissional, o foco é lucrativo. Não estou dizendo que todos que fazem isso são assim, não, tá, irmãos? Entendam em nome de Jesus, do Espírito. Mas há pessoas que têm apenas um foco lucrativo. Eu estou dizendo porque ninguém me contou. Eu participei de uma reunião, de um evento, e o cara falou assim: mas nós não podemos deixar de pensar no que vamos ganhar. Esse é o foco mais importante, porque se não houver retorno, nós não vamos investir. Entendeu? Ninguém me contou essa história. Eu escutei na boca de um crente. Então não é o tamanho do trabalho, é com que coração nós fazemos este trabalho. Se com o coração alegre, por menor que seja, meu irmão, o trabalho que você faz na casa de Deus é grande. É grande, 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 porque é para o Senhor, é para Ele, Ele recebe como uma grande obra. Vai ter crente que quando ele chegar no céu, eu tenho até dó dos anjos. Os anjos vão gemer para carregar o galardão desse bendito Filho de Deus. Os anjos vão... vai ser um galardão pesado, grande. Precisar de uns 15 anjos para carregar o galardão dele ou dela. E alguém vai olhar e vai dizer assim: esse cara era o maior moita, ninguém nunca viu ele fazer nada. Ele nunca estava nos grandes eventos e tal. Mas o que ele fazia com o coração alegre. O que ela fazia com o coração alegre. E vai ter gente que fez coisa muito grande, que já vai ser uma bênção e está lá no céu. E quando o anjo vier, vai trazer o galardão dele numa caixinha de para segurar ele, meu irmão. Segura ele. Na verdade, porque ele fez com outros propósitos. Fez para ser conhecido, reconhecido, aplaudido, ou qualquer outra coisa nesse sentido. O Senhor nos chamou para fazermos um bom trabalho na cooperação com Ele. Mas é para a glória dele, não é para nós. A palavra de João, o Batista, deve ser a minha palavra. Talvez, né? Aliás, talvez não, com certeza de todos nós. O que importa mesmo é que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Gosto muito, na verdade, nas minhas Bíblias está escrito em João 3,27, escrito assim, do ladinho, lema do meu ministério. João 3,27 diz assim: o homem não pode coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, porque do céu foi nos dada esta bênção. Porque Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos deu um dom, nos deu um trabalho, nos deu um ofício, e Ele quer que nós trabalhemos com Ele em cooperação para o engrandecimento do seu nome e o crescimento do seu reino na terra. Deus tem coisas grandes, irmão, você é cooperador de Deus. E o bom de tudo é que, assim como o resultado do trabalho de Ezequiel, o nosso trabalho com o Senhor também terá um resultado maravilhoso. Mas será um resultado muito bom. Já falei alguma coisa aqui, né? O galardão, você vai estar no céu. Irmão, tem um amigo meu, Moisés, ele até teve aqui um tempo atrás, viveu livros de alguns aqui, a gente conhece há muitos anos. Moisés fala assim comigo: Moisés, não tem problema, eu quero ser lavador de banheiro no céu, mas eu quero ir para lá. Eu não quero perder esse negócio de jeito nenhum. Pode quero uma brincadeira dele, mas é verdade, porque o mais importante é estar no céu, é estar com o Senhor. O mais importante não é o meu galardão, nada, nós não vamos nem sentar a cabeça para isso, porque de acordo com Apocalipse, capítulo 5, se eu não me engano, diz que depois de tudo isso, de nós recebemos as nossas coroas, todos lançaremos as nossas coroas aos pés do Senhor e diremos: digno és de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor de geração em geração. Não é o meu galardão que importamos, é o Senhor que veio do céu. Não me importo com isso. Glória
estar junto dele pelo século dos séculos, para sempre, longe do lago que arde com fogo e enxofre, cheios do Espírito, abertos ao amor de Deus, recebendo e dando esse amor para todos sempre. Isso é o mais importante. Olha o resultado, vamos lá, 1 Coríntios 15, 57, 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória. Primeiro, Deus já te deu a vitória. Você não vai vencer, você já venceu em nome de Jesus. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, mais do que vencedor. E o seu trabalho não é vão. Tem pessoas que gostam de pegar panfletos como esse aqui e às vezes fazem de graça, nem cobram, porque é alguma coisa de algum interesse deles, porque é de algum amigo, alguma coisa, e ficam na Amaral Peixoto, na Vila, no Retiro, num monte de lugares aí, com um monte na mão, e todo mundo que passa ele estica, né? Para a pessoa pegar. Época de política, irmãos, eu já vi gente discutindo por causa de panfleto de político crente, discutindo qual político que era melhor na cabeça deles lá, e distribuindo o panfleto político. E às vezes os cristãos não distribuem o panfleto da palavra de Deus. Mas pastor, eu não tenho esse dom para falar. Mas você tem um dom. Todos nós temos um dom que o Espírito Santo nos deu. O dom de esticar o braço. Não precisa falar nada. É só esticar o braço. Que dom é, hein? Fala sério, esse dom é sobrenatural. É o dom de esticar o braço, meu irmão. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa falar nada. É só esticar o braço. Instintivamente as pessoas tendem a pegar. E talvez você vá viver a sua vida e vai fazer isso. Vai pegar, encher sua mão de folhetos. Tem um monte lá naquela mesa lá atrás. Tem mais 600 ali no meu gabinete para ser carimbados. Você vai para um lugar, vai ficar lá, um monte de gente vai pegar. Você vai viver a sua vida inteira sem saber o que aconteceu com aquilo. E você vai morrer, vai para o céu, ou Jesus vai vir e buscar a igreja. E aí, quando todos estivermos no céu, de repente você vai estar na sua, lá no céu, contemplando aquela maravilha toda. Quando você pensar que não, um crente atabalhoado vai te agarrar, né? Vai te derrubar. Você que pensa, você está aqui e te beijando. E você fala, calma, nós estamos no céu, fica tranquilo, né? O que foi? Você não lembra de mim? Não, acho que nunca te vi. Mas eu lembro de você. Eu peguei um folheto na sua mão em um belo dia, e naquele dia eu li sobre Jesus, fui mudado, transformado e salvo, e hoje estou aqui porque você estendeu a mão para mim. Só por isso. Você pode não saber o resultado aqui, mas você vai colher lá na glória. O seu trabalho não é vão no Senhor. Faça, irmãos, faça o trabalho do Senhor, viva para a glória do Senhor, porque o que Deus quer que façamos não é difícil. É desafiador, mas não é difícil. É desafiador porque o mundo não nos aceita. É desafiador porque ninguém entende a mentalidade cristã se não for cristão. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas isso não importa. Às vezes a gente descobre que é ser humano, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, eu vou falar de mim mesmo. Às vezes a gente acha que aguenta tudo, pode vir que eu aguento. Eu tô, né? Até que chega um dia alguma coisa que te arrebenta. Você fala, caramba. Aí você lembra que é ser humano de novo e chora. Mas mesmo as suas lágrimas, como já foi cantado numa música tão linda que foi doada hoje, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas vão servir para regar a minha fé. Porque é bom de vez em quando lembrar que a gente é gente, que a gente também sangra. Porque às vezes essa mensagem do Evangelho massificada que a gente ouve no rádio, na televisão, em alguns lugares, faz com que a gente pense que nada vai nos afetar. E é mentira. Porque tem dia que a gente chora, tem dia que a gente sofre, tem dia que dói muito no coração da gente. Mas a gente sabe, não importa o tamanho da dor, o bálsamo do Senhor é capaz de curar. Para terminar, meu irmão, vamos lá. Deus quer mudar a realidade ao seu redor. Em cooperação
contigo, comigo. Você está disposto? Para fechar, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, irmãos, nós somos este povo, por graça e misericórdia de Deus, uma geração eleita, sacerdote de Deus, e ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. Nós somos a nação santa. As pessoas podem te acusar, as pessoas podem te crucificar, as pessoas podem falar o que quiser, mas você é o povo adquirido de Deus. Você não é um povinho qualquer, você é o povo do Senhor, Ninguém vai tirar isso de você. Coopere com Deus, Ele já te deu coisa grande demais. Ele já me deu coisa grande demais. E não importa o que eu faça, nunca será o suficiente para cobrir o que Jesus já fez por mim. Olha que privilégio, gente. Ser uma nação de Deus. Tanta gente. Talvez gostaria de ter esse privilégio, mas não quer se submeter ao Senhor. Eu e você estamos aqui, apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades do ministério, apesar da dificuldade. Quando eu falo de ministério, não penso que eu estou falando do meu pastorado, não, estou falando de nós, porque todos nós somos ministros de Deus. Cada crente é um ministro do Senhor, cada salvo é um ministro de Jeová, chamado para ministrar ao mundo e brilhar como luzes lá fora. Aleluia! Para impactar a vida, para transformar pessoas, para que o vale de ossos secos ressuscite e as pessoas ganhem vida em Jesus através de você. Você é a nação santa, meu querido. Nós somos. Glória a Deus. A misericórdia e a graça de Deus está sobre nós. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Eu não sei se alguém entre nós ainda não se decidiu. Eu tenho visto alguns aqui nos visitando. Inglaterra, peço perdão por não ter nos apresentado. Eu não sei se alguém entre nós ainda não tomou essa decisão, ainda não decidiu confessar Jesus como seu Senhor e se tornar cooperador dele. Saiba de uma coisa: o Senhor tem planos para você. Sabe quando Jesus disse assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós? Cada vez que você ouve a mensagem do Evangelho, Jesus está te escolhendo, Ele está te chamando. A questão é: você está disposto a aceitar essa escolha, esse chamado? Ele está te chamando. Alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor, não o aceitou como seu Salvador, mas quer fazer isso hoje, quer se tornar parte desta nação santa, deste povo adquirido por graça e por misericórdia de Deus. Se há, dê um sinal com a sua mão ou vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Alguém que esteja desviado, quer voltar à casa de Deus, não sei, né? Temos bastante visitantes. Hoje é dia. O dia que se chama hoje é um dia, porque o amanhã não nos pertence, o ontem já foi embora. Você só tem hoje. Você não sabe se vai ter amanhã. Alguém, se há, vem aqui à frente, não se envergonhe de Jesus. Ele não se envergonhou de você. Ele não se envergonhou de mim. Ele deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida por você, por cada um de nós que estamos aqui. Alguém que queira aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, se tem, vem aqui à frente, ou levante sua mão onde você está aí. Não resista à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Alguém? Se não há, nós vamos terminar o nosso culto. Eu não gosto de fazer isso por mim mesmo, é a minha natureza, mas eu estou sentindo um impulso tão forte para fazer isso. Eu quero perguntar se há alguém que ainda até o dia de hoje não tinha entendido a seriedade do que é ser um cooperador com Jesus, mas está disposto a mudar de conduta. Você que é cristão, mas ainda não tinha entendido o que é ser um cooperador de Jesus, mas está disposto a hoje mudar isso e dizer: não, Senhor, eu quero cooperar contigo no teu reino. Eu estou disposto a obedecer ao Senhor em tudo e qualquer coisa que o Senhor precisar de mim. Se alguém nesse estado, nesta condição, que queira mudar, tomar essa posição diante de Deus hoje, eu vou pedir que você venha aqui à frente. Nós vamos orar nesse final de culto, agradecendo a Deus pela sua decisão.
pela sua iniciativa. Se não há, se todos entendem com muita seriedade o que é o seu trabalho, amém. Mas se alguém que entende, precisa melhorar nisso, amém. Glória a Deus. Servir ao Senhor, irmãos, demanda obediência, demanda disposição em se sacrificar. Tem pessoas que falam assim: não me sacrificar pela igreja, não, por Jesus. Por Jesus. Se não há mais ninguém, nós vamos ficar em pé, nós vamos orar pelos nossos 3 irmãos que reconhecem que Deus pode e quer fazer mais através deles. Se há mais alguém, ainda tem que você vir aqui à frente. Senão nós vamos orar por eles, abençoando a vida deles, declarando a bênção do Senhor sobre eles. O ministério é algo muito sério, é algo muito valioso, que Jesus fez por nós, irmãos, a gente muitas vezes não se dá conta do tamanho da obra de Jesus em nosso favor. Esse é o dia, esta é a hora. Vamos orar, abençoando os nossos irmãos, dando graças a Deus por este momento. E vamos terminar o nosso culto. Eu só vou dar mais um aviso, nós vamos embora em nome de Jesus. Vamos orar aos nossos amados irmãos, pela vida dos nossos amados irmãos. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho querido, meu Deus, nós te damos graças por este culto, meu Senhor, que prestamos a ti, pela oportunidade que tivemos, meu Pai, de estar, meu Senhor, reunidos mais uma vez para celebrar o teu nome. E a tua palavra, Deus, hoje nos ensina, meu Senhor, que somos cooperadores com o Senhor na tua obra, ó Deus, na seara. E tu tens nos chamado, meu Senhor, para sermos, ó Deus, excelentes naquilo que fazemos, para nos entregar ao Senhor e nos dispor a sacrificar a nossa vida ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem despertado o nosso espírito para a tua obra. Eu te louvo, meu Deus, pela vida dos teus filhos que estão aqui diante do altar, que têm entendido, meu Deus, que precisam, meu Senhor, aprimorar ainda mais o seu compromisso de cooperação contigo, de obediência irrestrita à sua vontade, ó Deus, de serviço amoroso, entregue, ó Deus, a ti. Eu mesmo, Senhor, ministro teu, quero, ó Deus, me posicionar junto deles e te dizer, Senhor, que eu quero ser melhor para a glória do teu nome. Ah, Senhor, nós precisamos mais de ti, precisamos mais entender a tua vontade, precisamos mais entender a grandeza de ser cooperadores contigo. O Senhor poderia ter feito tudo sem nós, mas escolheu, Senhor, trabalhar em conjunto conosco, nos fazer cooperadores nesta grande obra. Muito obrigado, meu Senhor, porque ainda que nos seja pesado este fardo, ainda que nos seja árduo este trabalho, o Senhor está conosco. O teu cajado, a tua vara nos consola, Senhor, e nós te damos graças por isso. Muito obrigado, meu Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Assim oramos, ó Deus, abençoando os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos terminar este culto louvando ao Senhor. E assim que terminarmos o louvor, eu vou te pedir a você para a bênção apostólica. Deixa só um pouquinho antes do Mário começar, deixa só te dizer sobre esse papelzinho que está na minha mão, tem um monte lá atrás. O Conselho dos Pastores fez uma parceria com a Uniodonto, e eu entendo que isso aqui seja uma bênção para muitos irmãos, porque é um plano dentário, cobertura para qualquer coisa precisa ser feito, menos estética, né? Mas tratamentos do canal, extração, um monte de coisa lá de dentista está escrito no papel, por um valor de R$15. Então, qualquer tratamento dentário hoje é 200 e poucos reais no mínimo, né? Alguns irmãos já têm esse tipo de coisa, mas isso aqui é uma parceria da Uniodonto com as igrejas de Volta Redonda. Então, se você quiser mais informações, pega esse papelzinho ali atrás, dê uma olhada, e depois você vai poder procurar o Uniodonto lá, o Alexandre, e se informar melhor. Mas vamos louvar o Senhor e vamos terminar este culto cantando, porque há momentos em que o louvor é a melhor das orações, amém? Vamos louvar o Senhor. Eu vou te despedir com a bênção do Senhor. Meu Jesus maravilhoso, tu és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Aonde
Senhor, misericórdia, graça e luz. E amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és. E meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Quando eu chorar, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, antes da bênção, jovens, sábado próximo, os jovens da nossa igreja vão estar em Barra do Piraí, louvando ao Senhor juntamente com os jovens de lá, o Ministério de Jovens de lá. E podem procurar o Tuca, né, o Francisco, para terem maiores informações. E ele também vai confirmar